E aí pessoal, tudo bem? O que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio têm em comum? Nesta aula estaremos falando para vocês um pouco sobre polaridade das ligações, um assunto muito importante para posteriormente entendermos um pouco sobre as interações intermoleculares. Não esqueçam de acessar o site www.quemusicando.com.br e também de acessar nosso canal lá no YouTube. Vamos lá? Estava sozinho, andando em um beco, buscando me estabilizar, quando encontrei o octeto, pude então me completar. Então, pessoal, para começarmos o estudo sobre polaridade das ligações, é interessante falar um pouco sobre eletronegatividade. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Na tabela periódica, existem elementos que têm uma grande eletronegatividade. O elemento de maior eletronegatividade na tabela periódica é o flúor, seguido do oxigênio, nitrogênio. Bom, seria interessante nós lembrarmos a escala de eletronegatividade em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. E os elementos são esses: FON, cloro, bromo, ISC, pH. Lembra sempre dessa sequência: FON, cloro, bromo, ISC, pH. Ou seja, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tá bom? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons que ele compartilha com outro átomo em uma ligação covalente. Lembre sempre, os elementos de maior eletronegatividade na tabela periódica em ordem decrescente são FON, cloro, bromo, ISC, pH, ou seja, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O flúor é o mais eletronegativo e o hidrogênio é o menos eletronegativo. A eletronegatividade, ou o caráter ametálico, mede a tendência de atrair elétrons. Na tabela periódica, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os gases nobres, segundo a escala de Linus-Pauling, não se aplica esta propriedade. Todavia, existem outras escalas sobre eletronegatividade. Colocamos, por exemplo, a escala de Steven Brett. Apenas colocamos a eletronegatividade de dois gases nobres como conhecimento, do criptônio e do xenônio. Todavia, enfatizamos que a escala mais trabalhada e mais conhecida é de Linus-Pauling. Nesta escala, nós temos as eletronegatividades conforme estão surgindo nesta ilustração. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, fechando o grupo dos halogênios. No grupo dos calcogênios, nós temos o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Tá? Observe então aí os valores de eletronegatividade. Fechando agora o grupo do nitrogênio, nós temos nitrogênio, com a eletronegatividade 3, fósforo, com a eletronegatividade 2,1, o arsênio, tá? Nós temos aí o antimônio e o bismuto. Fechando o grupo do carbono, nós temos o carbono com eletronegatividade 2,5, silício, germânio, o estânio e fechando
então com o chumbo. Colocamos agora a eletronegatividade do hidrogênio. Tá. Nós temos aí os valores alguns valores na escala de Steven Brett e os valores na escala mais conhecida, mais aceita, que é a de Linus Pauling. Note, é sempre bom lembrarmos dessa sequência: Fon, cloro, bromo, ISC, pH. Isso vai ajudar em muitas questões. Está a sequência em ordem decrescente de eletronegatividade. Lembrando que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade na tabela periódica. Pessoal, em uma ligação covalente, ocorre o compartilhamento dos elétrons entre dois átomos. Tá bom? Quando esses átomos apresentam a mesma eletronegatividade entre dois átomos do mesmo elemento químico, tipo 2 hidrogênios, 2 cloros, 2 flúor, então, neste caso, não existe uma diferença de eletronegatividade na ligação. Agora, se está havendo a ligação química entre dois átomos onde eles tenham uma diferença de eletronegatividade, por exemplo, o hidrogênio se ligando ao cloro, ou o flúor se ligando ao hidrogênio, então nós temos aí uma grande diferença de eletronegatividade. Então, neste caso, é comum que um dos átomos, o mais eletronegativo, ele tenha uma capacidade de atrair, de puxar os elétrons, tá, do que o outro que tem uma menor eletronegatividade. Tudo bem? Vejamos isso no visual. Os elementos eletronegativos em escala na ordem decrescente são esses: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Mais uma vez, não esqueça: Fon, cloro, bromo, ISC, pH. Em uma ligação covalente, ocorre o compartilhamento de um par de elétrons entre dois átomos. Observemos, então, a ligação entre dois átomos de hidrogênio, ou seja, átomos iguais, ou melhor, átomos do mesmo elemento químico. Então, o hidrogênio, fazendo a ligação covalente, ele compartilha seus elétrons. Nós podemos esquematizar esta ligação usando essas formas. Tá? Note, então, aí o compartilhamento dos elétrons de cada hidrogênio, justamente fechando, né, fornecendo a cada átomo de hidrogênio uma estabilidade eletrônica. Tá? Então aí está a ligação covalente e o compartilhamento do par de elétrons. Nós temos então aí a esquematização ou a ilustração da molécula H2. Tá? No caso do átomo de cloro, cada cloro tem na sua camada de valência 7 elétrons. Então, cada cloro, para fechar o octeto, né, haverá também um compartilhamento de um par de elétrons. Note aí que os elétrons que estão fora deste balãozinho, né, azul, violeta, são os elétrons não ligantes, ou seja, cada átomo de cloro apresenta, então, 3 pares de elétrons não ligantes. Nós podemos esquematizar essas ligações dessas 3 formas, tá bom? Então, mais uma vez, nós temos aí a ilustração, né, uma ilustração da molécula de Cl2. Bom, por que isso é importante? Porque no caso de átomos iguais, não há diferença de eletronegatividade. Se nós pensarmos bem, 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de cloro, os átomos apresentam as mesmas eletronegatividades. Tá? Então, a diferença de eletronegatividade é 0. Quando os 2 átomos são diferentes, é comum um deles atrair o par eletrônico compartilhado para o seu lado. Observe então o exemplo da molécula de HCl. Nós temos então, como o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, podemos representar essa ligação com uma seta indicando essa atração. Então note que essa seta ela está justamente como se o cloro atraísse o elétron do hidrogênio para o seu lado.
Desta forma, o hidrogênio ficará com a carga parcial positiva e o átomo de cloro com uma carga parcial negativa. Nesse sentido, temos uma molécula polar e os sinais delta mais e delta menos indicam as cargas parciais. Observe que a seta vai do polo positivo para o polo negativo. Então, pessoal, as ligações elas podem ser classificadas em ligações polares e ligações apolares. É claro que isso vai depender da diferença de eletronegatividade. Uma ligação apolar, a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Por exemplo, imagine a ligação entre dois átomos de cloro. Então, como eles apresentam a mesma eletronegatividade, então esta ligação ela tem a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Portanto, a ligação ela é apolar. Agora imagine a ligação entre o cloro, que tem uma eletronegatividade 3, e o hidrogênio, que tem uma eletronegatividade 2,1. Então, neste caso, esta ligação ela é classificada como ligação polar. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade 3 menos 2,1 dá o quê? 0,9. Um outro exemplo, a ligação feita entre um átomo de flúor, que apresenta eletronegatividade 4, e um átomo de iodo, que apresenta eletronegatividade 2,5. Então, neste caso, esta ligação flúor-iodo, ela também é uma ligação polar. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade 4 menos 2,5 dará 1,5. Vejamos isso no visual. Em função da eletronegatividade, as ligações podem ser classificadas em ligações polares e ligações apolares entre os átomos envolvidos. Okay? Observe alguns exemplos. As ligações apolares apresentam diferença de eletronegatividade igual a zero, ou próximo de zero. Então, por exemplo, uma ligação entre dois átomos de cloro. Cada cloro apresenta a mesma eletronegatividade, valor 3. Então, fazendo o cálculo da diferença de eletronegatividade, nós teremos delta igual 3 menos 3, que dá igual a zero. Um outro exemplo. A ligação entre dois átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio tem um valor de eletronegatividade 2,1. Fazendo o cálculo da diferença de eletronegatividade, nós teremos 2,1 menos 2,1 igual a zero. Portanto, essas ligações são ligações apolares. Nas ligações polares, a diferença de eletronegatividade é diferente de zero. Por exemplo, na ligação entre hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. O cloro tem eletronegatividade 3. Fazendo o cálculo, então, da diferença de eletronegatividade, teremos 3 menos 2,1 igual a 0,9. Portanto, uma ligação polar. Um outro exemplo, a ligação entre iodo e flúor. O iodo tem eletronegatividade 2,5. O flúor tem eletronegatividade 4. Fazendo então o cálculo, a diferença de eletronegatividade ficará 4 menos 2,5 igual a 1,5. Portanto, também uma ligação polar. Algumas observações sobre as ligações polares e ligações apolares. Quando a diferença de eletronegatividade supera o valor de 1,7, a atração exercida por um dos átomos sobre o par eletrônico é tão intensa que a ligação covalente se quebra e se converte em uma ligação iônica. Por exemplo, a ligação entre sódio e cloro. O sódio tem um valor de eletronegatividade 0,9. O cloro tem um valor de eletronegatividade 3.
Portanto, fazendo o cálculo da diferença de eletronegatividade, nós teremos o valor de 2,1. Note que esse valor ele supera em muito o valor descrito. Portanto, essa ligação é uma ligação iônica. Um outro exemplo, o átomo de potássio. Ao se ligar com o átomo de cloro, nós temos o potássio com valor de eletronegatividade 0,8. E nós temos o cloro com o valor de eletronegatividade 3. Fazendo o cálculo da eletronegatividade nesta ligação, nós teremos o valor de 2,2. Portanto, esse valor supera também o valor de 1,7. Portanto, nós temos uma ligação iônica. Nesse sentido, a transição gradativa entre as ligações covalentes e iônicas ocorrem à medida que a diferença de eletronegatividade se eleva. Observe então esta tabela. Diferença de eletronegatividade 0, nós temos um 0% de caráter iônico. A diferença de eletronegatividade 0,5, o caráter iônico é de 6%. Note que, por exemplo, se a diferença de eletronegatividade for 3, nós temos a porcentagem de caráter iônico na ligação de 89%. Vamos falar agora do momento dipolar. As imagens a seguir ilustram, em tese, a orientação das moléculas polares sob a ação de um campo elétrico externo. As moléculas polares são dispostas ao acaso, quando não ocorre a ação de um campo elétrico. Agora, quando há a ação de um campo elétrico externo, observe que as moléculas polares se orientam buscando voltar o seu lado positivo na direção das cargas negativas do campo e vice-versa. A capacidade de uma molécula se orientar depende da diferença de eletronegatividade e do comprimento da ligação entre os átomos. A medida da polaridade das ligações é realizada pelo momento dipolar e é representado pela letra grega μ. Momento dipolar μ é o produto do módulo da carga parcial pela distância entre dois extremos de um dipolo. Observe a seguinte ilustração. Nós temos então a carga parcial positiva e a carga parcial negativa. Esta linha tracejada representa justamente a distância entre os dois polos. Então, μ é diretamente proporcional ao produto em módulo da carga parcial pela distância. O momento dipolar μ é medido em dB e equivale a 3,33 vezes 10 a menos 30 coulomb por metro. Observe aqui alguns exemplos de substâncias com seus momentos dipolares. O HF, com a diferença de eletronegatividade 1,9, tem um momento dipolar de 1,91. Por exemplo, o momento dipolar μ é representado pelo vetor momento dipolar, em que o seu sentido é do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. No caso do HF, nós temos aí o momento dipolar no valor de 1,91 dB. O módulo do vetor é igual ao valor numérico do momento dipolar. Então, pessoal, um outro tópico muito importante é o seguinte, é sobre moléculas polares e moléculas apolares. Nós falamos anteriormente sobre o tipo de ligação, tá? Ligação polar e ligação apolar. Agora vamos falar um pouco sobre as moléculas. Olha só, uma molécula ela pode ter ligações polares, mas nem sempre ela é polar. Uma molécula ela pode muito bem ter uma ligação ou ter ligações polares e ela ser uma molécula apolar. Tá? Isso vai depender de quê? Depende de alguns fatores. Tá? Como a geometria da molécula, tá? O chamado vetor momento dipolar. Então, a partir desta análise da geometria da molécula, né, dos vetores momentos dipolar,
né, da resultante desses vetores, nós podemos prever a polaridade de uma molécula. Moléculas polares e moléculas apolares. Uma molécula pode ter ligações polares, mas nem sempre será uma molécula polar. Observe então, por exemplo, a molécula do BeH2. Nós temos então aí as ligações entre os hidrogênios e o berílio. O hidrogênio tem eletronegatividade 2,1. O berílio, de acordo com a escala de Pauling, tem eletronegatividade 1,5. Note então que as ligações HBr têm uma diferença de eletronegatividade. Então, neste caso, esta molécula apresenta duas ligações polares. Mas ela é uma molécula linear, ou seja, ela é uma molécula em linha reta. E o vetor resultante ele é nulo, pois esses vetores se anulam. Observe a ilustração dos cavalinhos puxando um objeto móvel. Então, neste caso, como o vetor resultante é nulo, ou seja, os vetores se anulam, então a molécula ela é classificada como molécula apolar, embora tenha ligações polares. Observe um outro exemplo, a molécula do cloreto de boro, né, BCl3. Observe então que o cloro tem eletronegatividade no valor de 3. Observe também que a eletronegatividade do boro é 2. Então a ligação cloro e boro tem uma diferença de eletronegatividade. Ou seja, nesta molécula de BCl3 existem 3 ligações polares. Mas os 3 vetores eles se anulam. Ou seja, o vetor resultante é nulo. Quando o vetor resultante é nulo, ou seja, é igual a 0, a molécula ela é classificada como molécula apolar. Então, pessoal, a água, tá? Nós temos aqui, então, um modelo, tá, da molécula da água, né, H2O. Aqui nós temos os átomos de hidrogênio e aqui o oxigênio. Não esqueça, a água tem a geometria angular, né, com um ângulo de 104,5 graus. Tudo bem? Bom, note que ela tem esse formato em V, por quê? Porque ele é justamente fruto da repulsão dos pares eletrônicos, dos elétrons não ligantes do oxigênio. Eles acabam entortando, né, as ligações entre o hidrogênio e o oxigênio. Então, a molécula da água ela não é linear, ou seja, em linha reta, e sim ela é angular. Isso é importante para quê? Porque, como o oxigênio ele é o mais eletronegativo do que o hidrogênio, então o oxigênio é como se ele puxasse o elétron do hidrogênio em sua direção. Então nós temos um vetor, tá, nessa orientação, puxando os elétrons em direção ao mais eletronegativo. Do outro lado da molécula acontece a mesma coisa. Nós temos um vetor, tá, puxando os elétrons do hidrogênio em sua direção. Portanto, a resultante desses dois vetores é uma resultante diferente de zero. Né? Vai ser um vetor resultante, vai ser diferente de zero. Quando esta resultante ela é diferente de zero, nós temos que classificar a molécula como molécula polar. Tudo bem? Observe agora a molécula da água. A molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Note que esta molécula ela tem uma geometria angular. Observe que o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o oxigênio tem eletronegatividade 3,5. O oxigênio apresenta 2 pares de elétrons não ligantes e esses pares de elétrons não ligantes eles entortam a ligação, não deixando que essa ligação fique em linha reta, e sim no formato de um V. Tá? Observe então os vetores μ1 e o μ2. Nesta ilustração, no modelo de bolas, nós podemos
observar sobre um outro aspecto as cargas parciais do hidrogênio e do oxigênio. Portanto, se analisarmos, a molécula da água apresenta duas ligações polares. Mas como se trata de uma molécula angular e esses vetores não estão se anulando, existe uma resultante. E esta resultante vetorial ela é diferente de zero. Por quê? Porque os vetores não estão se anulando. Neste caso, quando o vetor resultante é diferente de zero, nós temos que classificar a molécula como molécula polar. Observe então um exemplo de uma outra molécula, a molécula de amônia, NH3, formada por 3 átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. O nitrogênio ele apresenta um par de elétrons não ligantes. Observe que os hidrogênios têm eletronegatividade 2,1 e o nitrogênio apresenta eletronegatividade no valor de 3. Portanto, a ligação HN é uma ligação polar. Observe então que os vetores que simbolizam justamente a atração dos elétrons H para os elétrons em direção ao nitrogênio. Nós temos então o Mi1, agora nós temos o Mi2, nós temos um outro vetor que é o Mi3. Note que estes vetores, eles também não se anulam, ou seja, a resultante vetorial ela é diferente de zero. Nós podemos observar então nesta outra ilustração, no modelo de bolas, as cargas parciais positivas de cada hidrogênio e a carga parcial negativa do átomo de nitrogênio. Então, na molécula da amônia, nós temos, então, 3 ligações polares. A molécula da amônia é uma molécula trigonal. E como esses vetores não estão se anulando, a resultante vetorial é diferente de zero. Portanto, temos que classificar a molécula como molécula polar. Então, pessoal, no caso do tetracloreto de carbono, carbono ligado com 4 átomos de cloro, nós temos então aqui no centro o carbono, tá? E nós temos agora os 4 átomos de cloro, tá? Os 4 átomos de cloro ligados ao carbono. Bom, esta molécula, ela já apresenta a geometria tetraédrica. Então, o que ocorre é o seguinte, o carbono é o menos eletronegativo, né? O átomo de cloro, ele tem uma eletronegatividade na escala de 3. E o carbono tem eletronegatividade 2,5. Então, a ligação cloro e carbono, ela é uma ligação polar. Só que, analisando a molécula, a estrutura toda, como ela tem uma geometria tetraédrica, os vetores ficaram mais ou menos do seguinte modo. Nós teremos um vetor, né, puxando o elétron do carbono para o cloro. Tá? No outro átomo de cloro nós temos um outro vetor, simbolizando, né, puxando os elétrons em direção ao cloro. Tá? Nós temos no outro átomo de cloro um vetor puxando o elétron para o átomo de cloro. E também nós temos um vetor puxando o elétron para o átomo de cloro. Portanto, a resultante desse sistema vetorial ele vai ser igual a zero. Quando a resultante dos vetores é igual a zero, nós temos que classificar a molécula como molécula apolar. Tudo bem? Portanto, como falamos antes, uma molécula ela pode ter ligações polares, mas isso não é condição para que nós venhamos a classificá-la como polar. Vai depender da geometria da molécula. Tá bom? Vejamos isso no visual. Observe agora a molécula de tetracloreto de carbono. Nós temos então carbono ligado a 4 átomos de cloro. Observe então nesta ilustração que a geometria do tetracloreto de carbono é uma geometria tetraédrica, ou seja, na forma de um tetraedro regular.
Cada átomo de cloro tem eletronegatividade 3. Portanto, o cloro é o elemento, nesta molécula, considerado o mais eletronegativo. O carbono tem eletronegatividade 2,5. Então, o cloro ele puxa os elétrons do carbono em sua direção. Por quê? Porque o cloro é o mais eletronegativo. Observe, então, que nesses vetores, cada vetor se anula. Ou seja, a resultante vetorial ela é nula ou é igual a zero. Observe nessa outra ilustração as cargas parciais negativas dos átomos de cloro em relação à carga parcial positiva do átomo de carbono. Observe que esses vetores vão se anular. Nós temos então 4 ligações polares. Mas como a molécula é tetraédrica e esses vetores estão se anulando, o vetor resultante é igual a zero. Quando o vetor resultante é igual a zero, a molécula ela é classificada como apolar. Observe a molécula do dióxido de carbono, ou gás carbônico. Observe que cada oxigênio se liga a um carbono por intermédio de uma ligação dupla. O oxigênio tem valor de eletronegatividade 3,5 e o carbono tem a eletronegatividade 2,5. Note que o oxigênio é o mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons em sua direção. Note então que os dois vetores estão se anulando. Portanto, neste caso, é como aquela ilustração dos cavalinhos, cada um puxando em sua direção. Então nós temos duas ligações polares. A molécula tem a geometria linear. Esses vetores se anulam. Portanto, o vetor resultante é igual a zero. Então, quando o vetor resultante é igual a zero, nós temos que classificar a molécula como molécula apolar. Observe agora a ilustração, enfatizando as cargas parciais negativas de cada oxigênio e a carga parcial positiva do átomo de carbono. Então, mais uma vez, a molécula de gás carbônico ou dióxido de carbono possui duas ligações polares, mas os vetores se anulam, portanto, a molécula ela é classificada como apolar. Vejamos agora a molécula de difluoreto de enxofre. Observe que cada átomo de flúor possui carga parcial negativa. Por quê? Porque o flúor é o elemento mais eletronegativo. Já o enxofre apresenta carga parcial positiva. Por quê? Porque, em comparação com o flúor, o enxofre é menos eletronegativo. Note então que os vetores momento dipolar, eles serão direcionados para o átomo de flúor, porque tem a maior eletronegatividade. É como se os cavalinhos estivessem puxando o móvel em sua direção. Então, cada cavalinho aí representa, por exemplo, o átomo de flúor. Observe então que a resultante vetorial ela é diferente de zero. Por quê? Porque tem uma certa direção no espaço. Então, por isso que a molécula é classificada como molécula polar. Observe agora a ilustração no modelo de bolas. As cargas parciais negativas de cada flúor e a carga parcial positiva do átomo de enxofre. Algumas considerações importantes. Em moléculas diatômicas, ou seja, moléculas formadas por dois átomos, temos o seguinte: quando esses átomos são iguais, ou seja, têm a mesma eletronegatividade, essa molécula será sempre apolar. Exemplo: flúor, cloro, bromo, iodo, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são moléculas apolares. Quando nós temos molécula diatômica com átomos diferentes, nós temos então a diferença de eletronegatividade. Então, geralmente são moléculas polares. Exemplo: HF, HCl, CO. Em moléculas poliatômicas, que são formadas por átomos de outros elementos químicos, nós temos que levar em consideração a polaridade das ligações e a geometria da estrutura. Observe então, gente, a dica a seguir. Então, pessoal, algumas observações, algumas considerações nós temos que expor para vocês. Moléculas diatômicas, aquelas que são formadas por dois átomos. Se os dois átomos são iguais, ou seja, são átomos do mesmo elemento químico, então a eletronegatividade é a mesma. Portanto, a molécula será uma molécula apolar. Tá? Se por acaso na molécula diatômica nós temos dois átomos diferentes, tá? Então eles vão ter aí uma diferença de eletronegatividade
Então, nós temos aí moléculas polar. Tá bom? Quando nós temos agora moléculas poliatômicas, que são formadas por mais de 2 átomos, tá? Nós temos que levar em consideração, então, o quê? A polaridade das ligações e a geometria da molécula. Tudo bem? Tem uma dica bem interessante, que é o seguinte, que é uma forma de você analisar a polaridade da molécula. Tá? É apenas uma dica. Então, você vai ter que analisar o quê? O número de pares eletrônicos ao redor do átomo central. Depois você analisa os átomos que estão rodeando o átomo central. Se esses números forem diferentes, então a molécula será polar. Tá? Exemplo, se você encontrou aí 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central, e você encontrou também 4 átomos iguais ao redor do átomo central, então a molécula ela é classificada como apolar. Por quê? Porque os números foram iguais. Se você encontrar, por exemplo, 4 pares eletrônicos ligados ao átomo central e apenas 3 átomos iguais ligados ao átomo central, então essa molécula será classificada como molécula polar. Tá? Isso é uma dica. Vamos ver isso no visual? Uma outra forma de analisar a polaridade de uma molécula é comparar os números de pares eletrônicos ao redor do átomo central. Átomos iguais ligados ao átomo central. Quando esses números forem diferentes, a molécula será polar. Observe então alguns exemplos. Nós temos então a molécula do metano, CH4. Observe então que a estrutura do metano, nós temos então 4 pares de elétrons ao redor do átomo central, que é o átomo de carbono. E nós temos também 4 átomos iguais. Note que esses números são iguais, 4 e 4. Portanto, esta molécula é uma molécula apolar. Vejamos um outro exemplo. Na molécula de CH3Cl, cloreto de metila. Nós temos então aí a estrutura, e observe que ao redor do carbono, que é o átomo central, nós também temos 4 pares eletrônicos. Só que ao redor do carbono nós temos apenas 3 átomos iguais, que são os hidrogênios. Note que esses números então, 4 e 3, são diferentes. Portanto, a molécula é classificada como polar. Associando a dica anterior com a geometria da molécula, responda às questões a seguir sobre as moléculas propostas. Geometria piramidal. Primeiro exemplo no caso da amônia. As perguntas são as seguintes. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central? A molécula é polar ou apolar? No segundo exemplo, trifluoreto de nitrogênio, temos também as mesmas perguntas. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central? E se a molécula é polar ou apolar? No terceiro exemplo, temos as mesmas perguntas. Pessoal, note que no primeiro exemplo, na amônia, nós temos 4 pares eletrônicos ligados ao átomo central. Por quê? Ao redor do átomo central. Por quê? Os elétrons não ligantes também entram nessa conta, tá? Então nós temos os 3 pares de cada hidrogênio, tá? E o par de elétrons não ligantes. Átomos iguais são 3, portanto, como esses números são diferentes entre si, a molécula é polar. Vejamos agora a ilustração simbolizando os vetores. Como o nitrogênio é o mais eletronegativo, então os vetores são direcionados para o nitrogênio. Então a resultante vetorial é diferente de zero, portanto a molécula ela é polar. No segundo exemplo, quantos pares eletrônicos? Também nós temos 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Tá? Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 3. Portanto, como esses números são diferentes, a molécula ela é polar. Vejamos agora uma ilustração simbolizando esses vetores.
Note que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então, neste caso agora, os vetores são direcionados para o flúor. Note que a resultante vetorial ela é diferente de zero. Tá? Portanto, esta molécula também é uma molécula polar. No terceiro exemplo, pergunta-se quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? São 4. Mas por quê? Fazemos a seguinte observação. Embora o enxofre, embora ao redor do enxofre existam 4 pares de elétrons, por estarem entre os mesmos 2 átomos, ou seja, a ligação dupla, são contabilizados como se fosse um par de elétrons só. Tá bom, gente? Então, são 4 pares. Átomos iguais são 2, como esses números são diferentes, a molécula ela é polar. Observe, então, aí a ilustração dos vetores. Tá? A resultante ela é diferente de zero. Portanto, a molécula ela é polar. Geometria tetraédrica. Estamos então como exemplo aí o metano. São feitas as seguintes perguntas. Quantos pares de elétrons ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais estão ligados ao átomo central? A molécula é polar ou apolar? Próximo exemplo, nós temos o tetracloreto de carbono. São feitas as mesmas perguntas. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? E a molécula é polar ou apolar? Terceiro exemplo, nós temos aí o diclorometano, ou dicloreto de metila. São feitas as mesmas perguntas. Então, pessoal, no primeiro exemplo, quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? São 4. Tá? Quantos átomos iguais? 4. Como esses números são iguais, a molécula ela é apolar. Vejamos agora a simbolização dos vetores. O carbono é o mais eletronegativo, então os vetores são direcionados para ele. Então a resultante é igual a zero, ou seja, os vetores se anulam. Molécula apolar. No segundo exemplo, tetracloreto, quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? 4. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? Também é 4. Note que esses números são iguais, portanto a molécula ela é apolar. Analisando então a molécula, vamos simbolizar aí colocando os vetores. Note que o cloro é o mais eletronegativo, então os vetores são direcionados para o átomo de cloro. Note então que esses vetores se anulam. Então a resultante é igual a zero. Se a resultante é igual a zero, a molécula ela é apolar. Observe agora o terceiro exemplo. 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? Somente 2. Como esses números são diferentes, a molécula ela é polar. A molécula ela é polar. Observamos então a simbologia. Nós temos então os vetores puxando os elétrons para o cloro e depois puxando para o carbono. Tá? Então a resultante desses vetores ela é diferente de zero. Tá? Está a resultante. Ela é diferente de zero. Quando é diferente de zero, a molécula ela é polar. Geometria bipirâmide trigonal. Como exemplo, citamos o PCl5. Vamos fazer as mesmas perguntas. Quantos pares eletrônicos estão ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? E se a molécula é polar ou apolar? Então, pessoal, quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? 5. Tá? Os átomos iguais ligados ao átomo central também são 5. Como esses números são iguais, a molécula, então, é uma molécula apolar. Vejamos, então, a simbologia dos vetores. Como o cloro é o elemento mais eletronegativo, então os vetores são direcionados em sua direção. Ou seja, esses vetores acabam se anulando. Portanto, a resultante vetorial é igual a zero. Se a resultante é igual a zero, a molécula ela é
polar. Observe então aí a geometria e os vetores. Próximo exemplo, nós temos então aí geometria octaédrica. Tá? Como exemplo, vamos colocar aí o SF6. Tá? São feitas as mesmas perguntas. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais e se a molécula é polar ou apolar? Então, quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Nós temos então aí 6 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 6. Como esses números são iguais, a molécula ela é apolar. Vejamos então aí a simbologia usando os vetores. Como o flúor é o mais eletronegativo, os vetores se encontram em sua direção. Tá bom? A resultante vetorial, a resultante é igual a 0. Se a resultante é igual a 0, a molécula ela é apolar. Vejamos agora aí, você pode ver agora a ilustração do octaedro, tá? Com os átomos de flúor e o enxofre no centro, e o modelo de bolas, com as nuvens eletrônicas. Dada a estrutura do íon amônio, NH4+, responda corretamente as perguntas a seguir. Nós temos então a estrutura do íon amônio e são feitas as seguintes perguntas. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? A molécula é polar ou apolar? Qual a geometria da estrutura? Como ficariam os vetores? Qual o valor da diferença de eletronegatividade da ligação NH? Quantos pares eletrônicos, pessoal? Nós temos 4 pares eletrônicos, tá bom, gente? Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? Nós temos 4. Como esses números são iguais, a molécula, então, ela é classificada como apolar. Qual a geometria da estrutura? Note que essa molécula do íon amônio, nós temos aí uma geometria tetraédrica. Tá? E observe como ficam os vetores. Então, os vetores se anulam. Então, a resultante é igual a 0. Então, a molécula ela é apolar. Aí a estrutura, a geometria, os vetores. A diferença de eletronegatividade da ligação, nitrogênio é 3 e o hidrogênio 2,1. Portanto, calculando a diferença de eletronegatividade da ligação, 3 menos 2,1 dá 0,9. Dada a estrutura do íon fosfato, responda corretamente as perguntas a seguir. Nós temos então aí o íon fosfato. Tá? Observe então a ligação dupla entre o oxigênio. Isso tem que ser levado em consideração. Tá? Aí vamos ver as perguntas. Quantos pares eletrônicos ao redor do átomo central? Quantos átomos iguais ao redor do átomo central? Se a molécula é polar ou apolar, a estrutura e o valor da diferença da ligação PO. Então, pessoal, quantos pares eletrônicos? Nós temos 4 pares ao redor do átomo central. Por quê? Embora ao redor do fósforo existam 5 pares de elétrons, por estar entre os mesmos 2 átomos, ou seja, a ligação dupla, PO, são contabilizados como se fosse um par só, tá bom, gente? Então, nós temos 4 átomos iguais ligados ao átomo central. Como esses números são iguais, a molécula ela é apolar. Qual é a estrutura da molécula? Também a estrutura tetraédrica, a geometria tetraédrica. Diferença de eletronegatividade, fósforo é 2,1 e o oxigênio tem eletronegatividade 3,5. Realizando a conta, nós teremos então 3,5 menos 2,1 dá uma diferença de 1,4. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre polaridade das ligações, eletronegatividade também. Não esqueçam de acessar o site www.quemusicando.com.br e também de acessar o canal Jackson ARP lá no YouTube. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.